que o cara é bom no trem, rapaz. Batida acelerada pelo beijo da pessoa amada. Tá aberto. Não vê a cor de pele. O racismo coloca em risco Nada, tô dentro do horário ainda. Já começaram? Não. Vai começar agora. se for vítima. Eu sou o Geraldo, me chamo pra me apresentar. Boa tarde, Geraldo. Como vai? Tudo bem? Ministério da Prazer, Saúde, tudo bem? governo. Vale, como vai? Tudo bem? Pode Tudo ficar à bom? vontade aqui. Acho que o Geraldo já foi até no ar, tá no ar. Pode começar. Uma hora. Cidade. A partir de agora, na Cidade FM, programa Visão Popular. Apresentação, Wagner Rodrigues. Comentários, Geraldo Davi. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham todas as terças-feiras aqui no nosso programa Visão Popular. Estamos aqui hoje, dia 24 de julho, um dia muito legal, uma entrevista muito importante e esclarecedora a todos, como eu posso dizer, a todos do Brasil que tiverem a chance de prestigiar essa entrevista. Vai ser muito importante. Então, hoje receberemos o pré-candidato a deputado estadual Cláudio Marques, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e eu e o Geraldo estamos afiados, porque temos muitos amigos petistas, inclusive a filha do Geraldo, a Sara Davi, é petista nata, e é uma grande defensora do Partido dos Trabalhadores e de toda a luta aí. Geraldo, boa tarde. Boa tarde, Wagner, todos os nossos amigos da Rádio Cidade e aquelas pessoas que nos acompanham também pelo Facebook, né, Wagner? Em todo o Brasil, a nível de Brasil, tem pessoas que nos acompanham em Dubai, Wagner. Em Dubai? Em Dubai. Está lá o André Gonçalves Oliveira. E também tem a Paula Davi Matos, que está lá em Montreal nos assistindo. Então eu já entrei falando deles lá, tanto em Dubai como em Montreal, está nos assistindo pelo Facebook, viu, Wagner? Ô, Geraldo, então eu vou falar da minha sogra, que também está acompanhando a gente lá em Adamantina. A Lely Cardoso, a minha filha Estela, pediu para mandar um abraço para a avó Lely. Então tá mandado abraço para a avó Lely lá em Adamantina. Ô, Cláudio Marques, boa tarde. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde aos ouvintes que estão nos acompanhando aí pelo programa Visão Popular Limeira. É uma satisfação poder estar aqui, poder conversar com os ouvintes, com a cidade de Limeira, com a região. Nós estamos aí na caminhada da pré-campanha a deputado estadual e os dias agora parece que ganharam em horas. A extensão está bem ampla, mas isso é fundamental, Wagner, porque diante da agonia em que o país vive, em que a mortalidade infantil voltou a subir, depois de mais de 30 anos de declínio nesse combate dessa chaga que é a mortalidade infantil, o povo brasileiro vive esse momento delicado em que situações como fome, como mortalidade infantil, voltaram ao país diante da nova circunstância que nós temos no país. Então é uma satisfação estar aqui, poder conversar com os ouvintes, conversar com vocês e darmos o start aí na caminhada nesse processo. Você sabe que quando a Nicinha esteve aqui, que também é do PT, sim, eu não tive a oportunidade de falar um pouco mais sobre tudo o que aconteceu com o PT nos últimos anos. Sim. Eu queria saber se eu posso falar com você sobre tudo nacional, tudo e qualquer tema, estadual e depois vamos vir para o município. Sem tema tabu. Posso começar então com o federal? Sem tema tabu. Então vamos lá. Muita gente não sabe, Cláudio, né, como que aconteceu o golpe da Dilma. Na minha opinião, na minha breve e sã opinião, eu acredito que foi um golpe muito bem orquestrado, porque teve efeito, né, o golpe contra a Dilma, que partiu dos Estados Unidos diante do fechamento da parceria que a Dilma fez no BRICS, que envolveu Índia, África do Sul, China e Rússia. Esse é o BRICS.
E aí, os Estados Unidos ficou de fora e o Brasil começou a caminhar novos rumos, a um crescimento inimaginável. E depois que a Dilma, o PT, descobriram lá, né, coisas indígenas, coisa antiga, que haveria como explorar o pré-sal, que é a maior de todas as plataformas mundiais de petróleo, foi descoberta aqui no Brasil o pré-sal. A hora que os Estados Unidos ficou de fora e foi cedida ao direito de exploração para a China, os Estados Unidos começou com a NSA a perseguir, mas fazer de tudo para que o Lula fosse incriminado na Lava Jato, que não tem provas, ele foi incriminado sem provas, e depois para envolver a Dilma, que a Dilma até hoje não foi acusada em nenhum crime político, nenhum crime fiscal. Eu estou falando muito do PT aqui, eu acho que eu vou deixar para você. Mas a Dilma Tá afiado, hein? Eu também estou estranhando. Tá afiado, a Dilma não foi incluída em nenhum crime de responsabilidade fiscal, porque ela não cometeu nenhum ato contra o orçamento e nem contra o dinheiro público federal. Então, até hoje não se entende-se como os Estados Unidos começou a manobrar, junto com Aécio Neves, com o PMDB, que é o partido mais criminoso do mundo, é o PMDB. Né? O erro do PT foi se aliar ao PMDB. Né? No primeiro mandato do Lula, mesmo com divergências políticas, ele se coligou com o PL, hoje PR, que também está na mão de bandidos, que é o Valdemar da Costa Neto, né? E hoje fechou parceria com o Geraldo Alckmin do PSDB, culminando o golpe, né? Confirmando o golpe. E mais confirmação do golpe foi quando o Michel Temer começou a nomear PSDBistas, inclusive o Judiciário começou a nomear Pro Supremo começou a nomear PSDBistas, tudo. E fique bem claro, quando falaram em Petrolão e Petrobras, o PT nunca administrou nem o Petrolão e nem a Petrobras. Sempre estava na mão de outros partidos, como PR, PP e PMDB. Então, nunca foi se provado nada contra o Lula. E os Estados Unidos, tem uma coisa, eu acho que eu vou falar já, que ninguém sabe. Né? E os Estados Unidos, com a NSA, com aquelas informações que depois foram descobertas, que vazou aqui na época da campanha, que o governo dos Estados Unidos estava entrando por meio da eleição porque não queria que a Dilma ganhasse, porque já se sabia do pré-sal, já se sabia da aliança do BRICS, e os Estados Unidos começou a manobrar para que o PT saísse fora. Né? Que o Lula fosse incluído na Lava Jato por um flat no Guarujá e por uma chácara, uma fazenda, né? Uma chácara e aqui do nosso lado, aqui em Atibaia. Então, foram crimes que eles alegam que o Lula e que a Dilma fez, que não tem como provar e até hoje nunca provaram nada contra a Dilma. A Dilma foi incluída, né, num crime de responsabilidade fiscal, sendo que ela não comete. Né? Eles confundem as leis de crime de responsabilidade fiscal com a lei de... Me foge agora. Com a Constituição, que fala sobre isso. Então, gente, na minha opinião, foi um golpe muito bem aplicado pelos Estados Unidos. E uma coisa que ninguém sabe, né? Que alguém nem sabe, não. Muita gente sabe, mas não divulga. Porque a mídia, a tal da Globo, as mídias que estão na mão de poderosos políticos que vão fazendo aí, não divulgam. É que por que foi parar justo na mão do Sérgio Moro? Um cara que foi fazer o estágio dele lá nos Estados Unidos, com contato nos Estados Unidos, veio cair na mão dele esse processo para incluir o Lula. E para assim começar a prejudicar o mandato da Dilma, porque ela não seria impeachmentada se não tivesse o desgaste da Lava Jato. Então foi tudo uma manobra dos Estados Unidos, sendo que o Sérgio Moro tem um vínculo muito forte nos Estados Unidos, um vínculo muito forte com a empresa que prestou depois um pente fino nas contas do governo, que não achou nada. Mas a minha opinião é mais basicamente isso, Cláudio. O que você acha desse golpe que foi na Dilma? Ô Wagner, aproveitando já, eu vou só formalizar uma pergunta para o Cláudio, aí ele já responde tudo. Ô Cláudio, o Lula é um preso político? Obrigado, Wagner. Obrigado,
Desculpa. Geraldo. Geraldo. Gente, o Wagner tá afiadíssimo, hein? Então, pois eu não vou esquecer de deixar a ficha de filiação do Wagner aqui. Não, porque eu vou te Ele tá com falar. as narrativas Não, mas é redondas verdade, cara. Eu nunca tive a em torno oportunidade de da falar. análise dos acontecimentos que levaram à derrubada do governo Dilma e à prisão do presidente Lula. O golpe perpetrado em abril de 2016 teve a participação, sim, dos Estados Unidos, teve a participação de boa parte do judiciário e teve a grande contribuição da Rede Globo como a inspiração maior a mobilizar aí as marchas de rua. Mas o golpe que foi dado em 2016 não foi contra o PT, não foi contra o Lula, não foi contra a Dilma. Foi contra o povo. Nós estamos vivenciando aqui os índices de 2 anos de desgoverno Temer. O Brasil voltou para o mapa da fome da ONU. Nós tínhamos tirado o Brasil da vergonhosa condição de país classificado como país que O que existia doía mais fome. na direita é que os pobres começaram a chegar na classe média, no biquinho da classe média. Começaram a chegar os pobres. Isso Os incomodou. trabalhadores começaram a comer melhor, começaram a comer um bife mais reforçado, começaram a comer um feijão diferenciado, começaram a reformar a casinha, a rebocar, comprar um carro velho. E isso foi incomodando a grande elite desse país ao ponto de eles romperem com o Pacto Democrático em 2016 e rasgarem a Constituição em 2016. Por isso que é importante o processo eleitoral, porque o processo eleitoral não serve só para a gente ganhar as eleições. O processo eleitoral serve para a gente ajudar o nosso povo a entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que a mortalidade infantil, que há 30 anos tinha sumido, disparou. Ou melhor, tinha sido reduzida, disparou. 1,8 milhões de pessoas estão cozinhando com fogão de lenha. E explodiu o número de acidentes, de queimaduras contra crianças. Gente, isso é para indignar, para revoltar e para promover um levante de todo o país. Não é contra o PT, não é contra a minha sigla, contra o presidente Lula, contra a Dilma. Isso é um crime contra o povo brasileiro. E esse pré-processo eleitoral serve para isso. Wagner, muito oportuno a sua ponderação, porque ninguém me ataca. Não ataca você, não ataca. Ataca aqueles milhões e milhões de brasileiros que sofrem diariamente aí para poder tocar a vida, para poder manter a subsistência. Eu estava agora no terminal rodoviário urbano, ali na entrada, conversando com a população. A agonia e o estado de caos é geral. Geral. Então, de forma que esse pré-processo eleitoral, ele contribui para a gente, pedagogicamente, demonstrar para o nosso povo qual que é a conclusão de 2 anos de golpe de Estado e encontrar uma saída definitiva. Se o presidente Lula é um preso político e nós estamos declarando em alto e bom som. Dia 15 de agosto, faça chuva ou faça sol, o Partido dos Trabalhadores em carreata vai para frente do Supremo Tribunal Federal registrar o presidente Lula. E se o judiciário não soltar o presidente Lula, ele será eleito dentro da prisão. Será um fato histórico e inédito para o Brasil. E há a possibilidade disso, né? Porque a lei de responsabilidade fiscal, eu acho que é a lei de responsabilidade fiscal 26C, diz que enquanto tiver opção de recurso, há a possibilidade de ser candidato. Não podem impugnar, não podem tirar o direito do presidente Lula ser candidato. Se tirarem o presidente Lula do processo, vão estar novamente sujando a mão de sangue, vão estar novamente rasgando a Constituição, e o nosso povo não vai permitir. Sabe por quê? Nós estamos visitando muitos bairros populares. Em alguns bairros populares, a audiência do presidente Lula chega a quase 80%. O que você vai falar para esse povo? Sabe o que eu estava falando? Vai falar. Aquela hora que eu entrei, citei Dubai, Montreal, eu falei para o Wagner, que estava vindo para a rádio, eu falei para o Wagner, essas pessoas lá de fora têm uma visão totalmente diferente do Brasil que nós temos aqui. Nós estamos aqui dentro. Mas a visão que eles têm do presidente Lula lá fora é totalmente diferente. Já vou falar disso, mandar um abraço para o Pedro Benedito, que está nos acompanhando, Everton Crepaldi, Marcelo Barbosa, com Z, Marcelo. Eu acho que você escreveu errado, viu, Marcelão? O Emerson Josué e o Wellington Xavier Alves. Quem aqui falou, o Everton Crepaldi diz, ele é ficha suja. Não é. O Everton, até provar, eu não vejo ficha suja aí. Nem a Dilma é ficha suja. Né? Quando falam-se em segunda opção,
o plano B, para o PT não existe. Não é. Mas se existisse a opção de plano B, se eu sou o responsável pelo PT, eu apenas vou lá e cravo a Dilma. Porque não tem crime contra a Dilma, tem como provar que foi golpe, e a Dilma seria eleita com certeza, provavelmente até no primeiro turno, humilhando e ressachando, não vou acertar a palavra agora, mas acabando com toda a burguesia, com toda a Rede Globo que fez para destruir a vida política do PT e do povo. A hora que o povo começou a crescer, Não destruiu. eles começaram a assustar. Mandar um abraço pro Edson José e pro pessoal lá da Dudu Motos. Dudu Motos, Geraldo, você que não sabe, eu ando de moto. Quando quebra minha moto, eu paro lá no Dudu Motos, lá na Pedro Elias. Dudu, propaganda de graça, hein, Dudu? Lá na subidinha da Pedro Elias, aquela gigante. O Dudu eu conheço. A maior oficina de motos de Limeira. Beleza. E brigando para ser da região aí. Mas, Wagner, você estava falando em inglês. Eu gostaria até de falar com o Cláudio a respeito. Você fala muito PSDB, o PSDB é inimigo, o PSDB é inimigo da cultura, da educação. O que você pode falar sobre a corrupção e o PSDB é inimigo da educação? Geraldo, quando a gente fala de uma organização partidária, né, a gente não fala com gosto, não é porque eu quero falar, não é nada disso, não. Agora, o PSDB governa São Paulo há 24 anos. 24 anos. E sabe qual que é o salário do professor do estado de São Paulo? R$ 2.186. R$ 2.186. Já que você pulou para o Estado, o candidato ao Estado pelo PT é o Luiz Marinho. Que lá em São Bernardo, o salário do professor é... Então, em São Bernardo exatamente eu não sei, mas eu queria dar um exemplo. É o dobro do que é o Estado. Eu queria dar um exemplo de um Estado, o Maranhão, um importante Estado brasileiro, governado pelo excelente governador Flávio Dino, onde o salário é 5.570. Se o Maranhão, que é um país que tem um Estado que tem menos recursos que o Estado de São Paulo, que é uma potência econômica, pode pagar 5.570, como que o nosso professorado pode viver, se sustentar, tocar sua família com R$ 2.186. E aí o que nós encontramos no estado de São Paulo? A absoluta falência do processo de ensino. As nossas crianças, adolescentes, infelizmente, têm passado por esse processo e não têm desenvolvido todas as potencialidades que o indivíduo, que o ser humano pode desenvolver. Então eu considero, quando eu falo bastante do PSDB, em torno do desastre que é esses quase 30 anos de governo do PSDB, eu quero falar do que eles produziram na educação, do desmonte que eles produziram na saúde, da falta de planejamento em torno da questão hídrica, porque a Sabesp, nós sabemos que na Grande São Paulo, por incompetência do PSDB, faltou água, as pessoas tinham que tomar banho um dia não. E vai faltar. Inclusive foi bom você citar o negócio de água. Não tem que pedir à população para economizar água, porque vai faltar água. A questão comportamental é importante também, mas também junto com a questão comportamental é fundamental o planejamento, a ação governamental, para que nós não tenhamos no estado de São Paulo o mesmo déficit de disposição de água que nós tivemos lá por conta da incompetência do PSDB. Portanto, o PSDB, não é que eu quero falar mal deles não, mas o PSDB governa para 3% da população. Eu costumo brincar e falar que o PSDB escolhe a nata da sociedade, os 3%, para eles prestigiar, para eles reverenciar. Diferentemente do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que eu entrei com 15 anos de idade no PT, estou com 35 anos de idade, já fazem 2 décadas ou quase isso, que eu ingressei nessa importante organização brasileira. E desde o primeiro instante eu me apaixonei por essa organização, por esse projeto. É um projeto de sociedade que visa a igualdade das pessoas, que visa você permitir a oportunidade para que cada um seja aquilo que quiser ser na sua vida, que quiser ser. Sabe por que eu falo do PSDB, Wagner? O PSDB nós temos aí... Eu odeio tanto essa sigla. Não, essa sigla é o seguinte, nós temos aí já acusação de metrô. Metrô, Sabesp, pedágio, Rodanel, Exatamente. Rodanel, nós temos e por vários... que será que não há as punições? Nós aprovamos uma CPI de na prova na LESP, nós não aprovamos. Por quê? Porque o PSDB não consegue, ninguém consegue pegar o PSDB. O que acontece com o PSDB? É uma caixa preta. O PSDB ele formou uma ampla maioria na LESP, ele junto com outros partidos ali com identidade
ideológica, programática, de forma que eles impedem qualquer fiscalização dos atos dos executivos. Os companheiros e companheiras, membros do meu partido, ficam lá de forma exaustiva buscando investigar em denúncias no pedágio, na Sabesp, no metrô, mas não conseguem êxito porque eles conseguiram formar uma frente ampla lá de modo a impedir a transparência no estado de São Paulo. O PSDB precisa ser superado. E eu estou falando isso, eu não falo do ponto de vista, não, mas é o PT, não. Eu acho que nós temos que construir uma frente progressista no estado de São Paulo. Porque esse estado, ele pode muito. Esse estado é a maior potência econômica do país. Esse estado pode oferecer para os seus jovens, para os seus homens e mulheres, uma qualidade de vida e uma perspectiva de futuro extraordinário. E agora, o estado de São Paulo, há 30 anos, vivendo também esse caos, essa agonia, por conta de uma política orientada tão somente para governar para os ricos. Eu não entendo como o judiciário não investiga o PSDB em São Paulo. Eu acho que é a maior organização criminosa do mundo, o PSDB. Por quê? Eles não são fiscalizados pelo judiciário. Conseguiram prender o Lula numa rapidez e ninguém consegue investigar o Geraldo Alckmin, as praças de pedágio, esse contrato com a CCR, com a Dersa. Não abre-se um processo e não há uma condenação contra o PSDB e o Geraldo Alckmin em 24 anos. É uma vergonha para o mundo, para o Brasil, para o estado de São Paulo. Se eu fosse do judiciário, eu teria vergonha de assistir tudo isso. Como que passa-se num pedágio hoje a R$ 8,10 aqui em Sumaré? Você vai lá na frente R$ 8,40. Você vai lá, até se chegar em São Paulo, você gastou R$ 30. E para quem hoje pega de São Paulo até Ribeirão Preto, vai gastar quase 100. É uma coisa que eu não entendo como não é fiscalizada. É uma injustiça com o povo, é uma escravidão ao povo, porque o povo é honesto e precisa trabalhar, e é obrigado a passar no pedágio, porque não tem como pular o pedágio. Então o povo é escravizado pelo PSDB há mais de 24 anos e ninguém faz nada. Uma frase que, se eu não me engano, é do governador Geraldo Alckmin, ele fala sobre os professores, né? Quem quiser dar aula, faz isso por gosto e não pelo salário. E quem quiser ganhar mais, pede demissão e vai para o ensino privado. Eu tenho 3 educadores em casa. Gênio. Eu tenho 3 educadores em casa. Eu acho essa frase, se não me engano, é do Geraldo. É uma avacalhação. É uma avacalhação falar isso com os educadores. Porque você... Gente, para quem não sabe, que está aí do Facebook... O Cláudio Marques, né, foi candidato a prefeito aqui de 2016 da cidade de Limeira, é formado em Direito e Filosofia, se eu não me engano, né? Sou formado em Filosofia, aluno do ProUni, foi o ProUni que permitiu eu ser o primeiro aluno formado da minha família, e agora eu estou concluindo Direito aqui no ISCA Faculdades, mandar um abraço para os amigos do ISCA Faculdades. Estou no 10º semestre de Direito, então concluo esse final de ano, então de repente eu vou te estender um pouquinho, porque a campanha eleitoral vai exigir exclusividade. De repente eu acumulo para concluir o ano que vem, vamos avaliar ainda. Mas ele não está falando que a mulher, as 2 filhas, foram formadas pelo FIES. As minhas filhas foram formadas. Elas foram formadas na era do... É que ele não é petista, eu faço ele falar porque a filha dele é petista. As minhas filhas são petistas. Ele tem que falar. Sara Davi, Raquel Davi. Um abraço, Davi. Sara, entendeu? Vamos conversar. E tem a Raquel também, são formadas em pedagogias. Inclusive... E engenheira uma da mais. Inclusive, eu vou voltar na Federal. Não é que hoje eu estou inspirado, é que eu sempre quis falar isso. Eu vou voltar no Federal. A Dilma é acusada pela moça, a doutora, professora, a Janaína Pascoal, que hoje, oportunistamente, o Bolsonaro a joga de vice para poder usar a imagem dela para ser candidata. E ela fala no discurso dela, aquela época eu era contra o PT, então ela deixa uma brecha que talvez hoje ela não é mais contra o PT. Ela sabe que ela cometeu um erro. Ela está reconhecendo o erro nessa fala dela, para mim, interpretando. Então, quando a Dilma foi acusada de pedaladas fiscais, a Dilma não fez pedalada fiscal. A Dilma optou para se manter os trabalhos que tinha. Exatamente. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Crédito Rural, FIES. Porque se ela pagasse os bancos, gente, se ela pagasse os bancos, ia prejudicar vocês. Então ela preferiu continuar os projetos sociais e, conversando com os bancos, pagar um pouco de juros aqui para poder
que vocês se formassem, que vocês continuassem com as suas casas, para que vocês continuassem a receber o Bolsa Família e fazer esse dinheiro girar, porque o Bolsa Família não fica no bolso de vocês. Você não pega e põe no banco. Você pega e vai lá e compra o seu gás, circular, você faz rapidinho consumo, circular. E é isso que estava incomodando os ricos, e até hoje incomoda. Então, para quando a Globo fala, infelizmente, hoje, a população pobre ainda continua assistindo a Globo. Eu, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ter um Netflix, de eu ter uma internet na minha casa e ficar lá na TV, eu ponho o que eu quero assistir. Inclusive, tudo isso que eu sei está na internet. Tem mídias que a maioria não acompanha, 247, Brasil Vivo, Brasil não sei o que são outros jornais independentes que mostram a verdade que a Globo não mostra. Né? Então, eu tenho a opção de escolher o que eu quero ver, o que eu quero me aprofundar e ir para a minha vida. Então, a maioria da população hoje ainda tem a maldita da Globo, e a Globo manipula os pobres. Né? Novela, futebol, que mais? Não, tudo. Do desenho até a música. Ana Maria. Não sei o que, não sei o que. Quando vocês veem lá, Sony Music, o funk é para ludibriar o povo, ludibriar o jovem, ficar atrás de funk e esquecer o que é importante, a política. Né? Então, mais um pensamento meu aqui e vamos seguindo, né, Cláudio? Exatamente. Ô Cláudio, o Wagner, deixa eu perguntar para o Cláudio. Sim. Qual um dos seus projetos, ou seus projetos para caso você seja eleito para a cidade de Limeira, Bom, o que você quer buscar para a nossa cidade? Na verdade, assim, o Partido dos Trabalhadores é um partido bastante consolidado na defesa de um projeto de Estado, de um projeto de país. Correto. Então, eu estou inserido dentro desse projeto. Então, assim, o Partido dos Trabalhadores vai priorizar o quê? Até mesmo por conta da minha história de vida, eu tenho falado isso por onde que eu tenho passado, que uma das temáticas que eu vou trabalhar após 15 de agosto, quando começar o processo eleitoral, por enquanto nós somos pré-candidatos, após 15 de agosto, nós vamos enfatizar o debate de um outro modelo de projeto habitacional do estado de São Paulo. Tanto Casa Paulista quanto o programa CDHU são programas que, até hoje, vocês um dado que eu aprendi agora nesse processo, eu não sabia. CDHU foi fundado em 1949. Não foi pelo PSDB? Não, quem abraçou essa causa foi o PSDB. Ele ficou mais popular agora, até por conta das ações de marketing, mas vocês podem fazer pesquisa, 1949. E o Casa Paulista foi fundado agora em 2011. Esses dois programas juntos, eles não entregaram não dá 600 mil moradias, os dois juntos. Mais de 50 anos de história aí. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ter que reformular, e eu já tenho feito tratativas com o nosso pré-candidato a governador Luiz Marinho, para constar isso no programa de governo, uma reformulação de alto a baixo nesse programa. Porque o Minha Casa Minha Vida entregou 3 milhões de casas para o povo brasileiro. Fui semana passada no Rubi, vi aquele projeto extraordinário, fiquei emocionado. Emocionado. O que a política pode fazer na vida das pessoas. Como são bonitos os prédios lá. Extraordinário. Wagner, eu não conhecia. Estou te conhecendo nesse instante, nesse momento. É um registro que eu deixo aqui para a bancada. Mas eu estou impressionado com a versatilidade do Wagner, do conhecimento dos detalhes que ele tem, porque a gente sabe porque a gente faz política. Ninguém faz política por brincadeira e por aventura. A política muda a vida das pessoas. Sabe, nós que viemos da miséria, que viemos da fome, minha mãe conta como que era na década de 80, não tinha Bolsa Família, não tinha programas assistenciais, nós que resistimos a tudo isso. Quanto minha mãe ficou na fila do sabe, nós que resistimos a tudo isso, agora quando a gente chega na fase de 30 e poucos anos, o que nós temos que fazer, Wagner? Tem que tentar mudar o que a gente passou. Exatamente. Então assim, a política é isso, eu fui no Rubi, vi aquele projeto, fiquei muito entusiasmado. Claro que eu já conhecia o Recanto dos Pássaros, o Geada, mas o Rubi é de um carinho, é de uma extraordinariedade. Então, Wagner... Eu tenho um cunhado que mora lá, o Douglas Cardoso, eu fui lá visitar. Que coisa linda, hein? É por isso que a gente faz política de forma séria, bate na mesa, porque a gente sabe que a única forma de a humanidade progredir e transformar o mundo é a luta política. Então, um projeto que nós vamos constar é a reformulação de alto a baixo do Casa Paulista e do programa do CDHU. Mas, além disso, eu preciso dar enfoque na cidade para a questão da saúde. Eu tenho feito muitas conversas diariamente com a população. O item de maior preocupação da população é a questão da saúde. Aí você vai entrar em outro assunto, que eu tenho um cara que eu fiquei fã dele, que é o Luizinho do PT, que Luizinho do PT. que foi
o último e melhor, O melhor. secretário de saúde que teve. Quem conversava com ele era arrebatado por ele, porque você conversava com o rapaz 5 minutos, você, Flávio, nós que eu assino aqui, porque ele é uma pessoa iluminada. Graças a Deus ele sempre foi humilde e todas as vezes que foi convidado pelo programa Visão Popular, ele Olha aqui que esteve bacana. e inclusive anunciou a UPA que está parada, foi o primeiro lugar que ele anunciou, foi aqui. Falou, Wagner, você reclama da saúde aqui na região, mas eu Sério? quero deixar aqui Não sabia. claro que a UPA, a única UPA de Limeira será instalada ali no Abílio Pedro, em tal lugar, em tal lugar. Não sabia. Ele Isso anunciou aqui. está gravado, É, está gravado. olha, realmente. Então, o Luizinho foi extraordinário. Nos deu a UPA, mas infelizmente Não conseguimos inaugurar ainda. Nós para vamos falar sobre inaugurar. ela. Então, assim, a área da saúde é a área prioritária do povo paulista. Então, nós vamos enfocar a questão sobre a territorialização, a continuidade da territorialização, que era um projeto do Luizinho com a saúde preventiva, mas a questão das especialidades é uma questão que mais toca o nosso povo. O Hospital AME é um hospital bom de referência? É um hospital bom de referência. Quantos AMEs nós temos em 645 municípios do estado de São Paulo? Falta muito ainda. 48. 48. A gente costuma falar que o PSDB é assim, ele até tem um ou outro programa, só que nunca são programas universais, nunca são programas que atendem todo o conjunto da população. Então, nós iremos discutir também a ampliação, com correções, com melhorias, nesse projeto de um centro cirúrgico de especialidades que seja unificado para a região. Além da questão da saúde, da moradia, um assunto que toca muito a nossa população, sobretudo dessa região, é com relação a legislações, o endurecimento da legislação que ataca os crimes ambientais e as queimadas de cana. Nós estamos numa região aqui, gente, quem está nos ouvindo, que não conhece a região, que nós sofremos demais com as queimadas criminosas aqui de cana. De forma que o nosso povo tem muito mais incidência de adoecimentos por conta dessas queimadas. Basta você ficar aqui uns 2 dias na semana, que você vai saber do que eu estou falando. Bronquite, a rinite vai... Então assim, de forma que eu acho que uma perspectiva de combate é o endurecimento dessa legislação contra algumas pessoas e algumas empresas, não é que todo mundo não. Eu acho que as empresas são importantes para o desenvolvimento do país. Quem vem com o senhor como deputado federal aqui pela cidade de Limeira? Não, o nosso amigo, irmão, parceiro de caminhada, Wilson Cerqueira, é pré-candidato a deputado federal. Federal, faz a Wilson dobradinha. Cerqueira. Faz a dobradinha. Não, nós não conversamos ainda nesses termos, mas o companheiro Wilson já anunciou a candidatura, já está caminhando bastante pela cidade aí. Nós vamos fazer conversas. Mas é o irmão, companheiro e parceiro eu conheço bem o Wilson. Conhece? É uma pessoa ótima. Você falou de a lei ambiental. Hum. Eu não lembro se era uma norma ou uma lei que tinha proibido as lombadas e de repente o Botião voltou com as lombadas. Voltou com encheu a São cidade 4 de lombada. lombadas mês. E não é isso aí. Pra mim era uma lei ambiental que proibia a instalação de novas eu lombadas. sempre ouvi essa consideração nos debates. Não, o fim das lombadas, as lombadas não são permitidas mais, mas preciso pegar essa informação. Essa informação eu não tenho aqui mesmo sobre o restabelecimento. Mandar um abraço para nossos amigos aqui, a Vanessa Helena, que é lá do Recanto dos Pássaros. Ah, que legal. Tem mais a Juraci Oliveira, que é minha mãe, que está lá com as minhas 2 filhas, a Estela, que mandou mandar um abraço para todo mundo, para a Sofia e para o Pablo, que está lá tudo fazendo bagunça na casa da minha mãe, que é o meu sobrinho Pablo e minhas 2 filhas. Ô Wagner, eu estou vendo aqui o jornal do Sindicel. 6 dias de greve. Poderia falar sobre isso? Ô, louco! Sim. 6 dias Você de falou greve. da Alice Lopes, eu queria mandar um abraço para a companheira, para a irmã, para nossa comandante, da nossa líder. A Nizinha é uma pessoa, Como uma briga, figura como briga sensacional. pelo Extremamente funcionário. combativo. Um abraço, companheira, foi minha professora. Foi minha professora escolar. É uma pessoa sensacional. Um beijão, Nizinha. E um abraço nisso, você falou dela, nossa professora, a nossa combatente lá no sindicato. Eu tenho falado isso para as pessoas, a importância da luta e a luta como única forma de transformação. Nós fizemos esse ano aqui 6 dias de greve no funcionalismo municipal e nós obtivemos como resultado dessa árdua luta R$10 de reajuste. Ah, mas é R$10 de reajuste. Só quem fez 6 dias de greve sabe o que é 6 dias de greve, ficar debaixo do sol, comendo pãozinho, bebendo água quente, um refrigerante quente.
Então nós somos resistentes. Do ponto de vista do exemplo, nós demos nosso recado. Funcionalismo tem que resistir, tem que reivindicar, tem que na campanha salarial apresentar sim uma proposta de valorização. Foi o que foi possível obter dentro das circunstâncias, mas nem os R$10 não estava colocado na mesa. Estava colocado na mesa tão somente a cobertura da inflação. Esses 6 dias rendeu o quê? Rendeu 3% de reajuste salarial, o governo propunha 2,84%. Então nós ganhamos 0,16% a mais, que do ponto de vista quase nada, mais R$10 de vale alimentação. Então assim, foi uma vitória do ponto de vista econômico quase insignificante. Mas do ponto de vista da moral, sabe, de você erguer cabeça, olhar para frente, olhar para os seus iguais. Quando um companheiro olha para o outro e fala, olha, nós não perdemos os dias nós vamos ter que repor os dias, mas nós demos o exemplo, nós mostramos o caminho. Eu tenho certeza que aqueles que virão depois de nós vão se orgulhar de todos esses dias de caminhada, de luta e de resistência pela construção de um país melhor. Mas ainda tem muito, né? Foi muito pouco a conquista Sim. Perante ao preciso da valorização, principalmente, no meu caso, que eu vejo, aos monitores, aos menores, sim, né? Sim. Os maiores, eu vejo que não há tanta necessidade, mas os menores lá embaixo, o prefeito poderia ter orado com um pouco mais de carinho. As companheiras monitoras, nós temos uma demanda fundamental que é em torno da redução da jornada de trabalho. As monitoras me falam, Cláudio, a gente cuida de muitas crianças. Como que a gente consegue ter qualidade no trabalho, ter uma condição de trabalho que seja satisfatória, recebendo um piso que deve gerar em torno aí de R$1.300, R$1.300 para as monitoras, um vale alimentação de R$300, bastante tímido em comparação até as outras prefeituras, e numa situação de atendimento, de cuidado de várias crianças. Então, assim, nós precisamos avançar na pauta. Esse ano nós conquistamos aí os R$10, o 0,16, mas nós vamos se preparar. Novas lutas virão, novas vitórias virão, e aí nós temos que olhar para a tropa, um olhar para o outro e falar o que nós podemos fazer a partir dessa experiência que nós tivemos. Mandar um abraço aqui rapidinho, Geraldo, pro Jonatas Miranda, que eu acho que é da sorveteria Maranata. Ô Jonatas, se eu errei o nome da sorveteria, você me fala aqui que eu corrijo. E pro Robson Bernardo, que é nosso representante na Federação Paulista de Futebol, o árbitro Robson Bernardo. Fala, Geraldo. E já que você mandou um abraço, nós passamos ali no pastel da Carlota. Um abraço para Carlota. Pegou ele para o pastel de graça. É o jabazinho aqui. Você me fala hoje, já que você está falando de crianças, coisas, o que você pode falar do nosso prefeito hoje, esse atual prefeito da cidade de Limeira? É um governo insensível. É um governo que, do ponto de vista popular, deixa muito a desejar, porque... E quando eu falo isso, um abraço para o Mário aí, ele é uma boa pessoa, do ponto de vista pessoal. Sim, ele é uma ótima pessoa. A gente toma uma cerveja aqui sem problema, ele é boa praça. Agora, do ponto de vista político, o Mário não tem uma inclinação a atender aqueles que mais precisam. Eu não estou aqui para defender a gestão passada. A gestão passada, ela não precisa da minha defesa, não. Mas enfim. Mas nós tivemos uma experiência no passado com o Luizinho, com um projeto habitacional que foi bem sucedido, um projeto de criação de 36 escolas em tempo integral bem sucedido, de forma assim que o governo Mário Botion, quando assumiu com ar de novidade, ar de... Mas, cortando você, mas na época aí que você está falando aí, só funcionou a parte do PT, na parte do Radish. Né? A parte que dependia do PT, você falou da habitação e da saúde. É o que funcionou. E aí, o que nós tivemos? Nós tivemos um desmonte desses programas, desses projetos nacionais. O CEPROSOM foi criado também uma estrutura extraordinária de atendimento, de assistência na cidade. Então, assim, é com muita tristeza que nós, observadores, com nós, militantes políticos, quadros políticos, olhamos para esse cenário de desmonte e percebemos que a cidade foi enganada no processo eleitoral. Foi enganada, porque o discurso do Mário em torno, eu vou mudar o transporte na cidade. Ele piorou aquilo que já não era o melhor dos mundos. Não era o melhor dos mundos, mas tinha um rapidão, tinha um acompanhamento de inteligência. Você fala que o Mário o pessoal conseguiu piorar no transporte. Mas o Radish deu o subsídio.
que foi relutado por anos para não dar o subsídio. O Radish deu o subsídio em 6 meses de governo. Mas você é contra o subsídio? Sou muito contra o subsídio, dos moldes que foi criado. Eu sou a favor do subsídio se ele tivesse baixado a proposta, a passagem como da proposta. Esse negócio do subsídio, eu fiquei na Câmara por 8 anos, na Câmara Municipal, ela ia todo ano lá. Todo ano ia lá. Todo ano ia lá. Porém, a empresa sentava com os vereadores e falava, ó, se me der o subsídio, as gratuidades, né, a gente cancela as gratuidades, vocês vão me dar o subsídio das gratuidades e a passagem será R$2. A passagem será R$1,90. Aí sim, naquela época poderia ter se dado subsídio. O Radish deu o subsídio e aí não se abaixou a passagem, continuou a passagem lá no alto e ainda esses dias o Rodrigo, secretário, defendeu o aumento da passagem. Será que ele não está vendo que está dando subsídio? Mas que país que vocês vivem? Que parte da economia? Não, imagina na casa dele. Eu vou imaginar na casa do Rodrigo. Ele chega lá, ele dá o dinheiro para a mulher dele comprar a carne. Aí ele pega, a mulher chega e fala assim, não, eu preciso de mais dinheiro para comprar a carne. Não, mas eu já tinha te dado o dinheiro. Eu preciso de um subsidinho que eu vou pegar uma linguiça. Aí pega o dinheiro do subsídio, para a linguiça, aí o açougueiro chega lá e fala assim, ó, aumentou a carne, esse dinheiro que você trouxe não dá. Então é o que ele está fazendo, ele está só roubando o povo e está achando que ninguém está vendo. Eu já falei o valor da passagem de Limeira, é muito caro. É muito caro. Nem São Paulo é muito caro. Da minha casa ao centro é 2 quilômetros. Nós estamos em 4, isso eu já falei aqui. Eu fui uma vez para São Paulo. É caríssimo. Você pega o ônibus ali no centro da cidade, para ir lá para o Itaquerão, ou você vai de metrô, você paga R$4 em São Paulo. Mas você anda 30, 40 quilômetros. O que anda de ônibus. Agora aqui você paga R$4 ali no Santa Eulália e vem até aqui no Nossa Senhora das Dores por R$4, a mesma coisa que é em São Paulo, que é para andar toda a vida. Eu penso que a solução da questão da mobilidade em Limeira passa por uma reformulação drástica no sistema de transporte da cidade, das opções que nós temos. Não é possível se falar na ampliação da frota de veículos na cidade. Limeira tem uma frota de veículos que se aproxima do número de habitantes. Então, de forma assim, nós precisamos, eu topo esse debate em torno da questão da mobilidade. Em princípio, eu sou contra o subsídio, mas circunstancialmente, se você não tem o subsídio, se você hoje não tem o subsídio, a passagem vai para R$5. Então, em princípio, eu sou contra, mas do ponto de vista da gestão, eu acho que é possível sim você tocar emergencialmente um processo de subsídio, desde que haja contrapartida por parte da empresa. Mas, do ponto de vista da solução, a questão é muito mais profunda. Se passa pela opção que nós temos que fazer pelo transporte coletivo e deixar o veículo particular tão somente para eventualidades. Passa necessariamente também por uma reformulação no nosso comportamento em torno da adesão de veículos que não sejam motores. Então, assim, passa, sim, pelo fechamento de várias quadras na região central da cidade. A cidade, o trânsito, estrangula o trânsito no período da tarde agora. Quem consegue ter paciência de enfrentar o trânsito no período da tarde na região central? Então, assim, passa sim, eu falei que uma pessoa de coragem tem que enfrentar esse debate de fechamento de diversas quadras na região central, mas essa questão da mobilidade nós precisamos de um tempo para discutir em detalhes as opções, as soluções e o futuro que nós queremos para a cidade, para o estado de São Paulo. Mas só para não perder o link, quando a gente fala de mobilidade, é um debate que eu tenho feito na cidade. Vou tentar chamar um seminário na cidade em torno dessa questão, que é o tal do trem intercidades. O município de Limeira ficou excluído do projeto do governo do estado. Estou falando que o governo do estado é um governo de maldade? É um governo de maldade. Fez um projeto de alguns bilhões de reais e nesse projeto original deixou Limeira fora desse mega projeto que vai de Americana até Santos. Então, assim, já houve uma audiência na Câmara Municipal com algumas forças políticas. Na minha avaliação, foi mais fachada, mais demagogia do que conversa séria. Porque são base aliados do governo Alckmin, do PSDB. Se realmente eles quisessem fazer esse enfrentamento sério, é só bater um telefone pro Alckmin. Eles são tudo amigos, tudo parceiros. Mas não, você tem que fazer um disfarce para não ficar muito feio.
De forma que, assim, essa questão... eu Mas vou a enfrentar- Dilma e o Lula esteve aqui em Limeira, na época do Silvio Félix, e falou que viria até Limeira. A Dilma garantiu. Mas o projeto deles não é para todo mundo. O projeto deles é só para uma parte do povo, só. Rafael Gonçalves também entrou. Um abraço para o Rafael e o Robson Bernardo dizendo que gosta muito do programa e é importante debater os Verdade. assuntos políticos com opiniões e críticas construtivas em Verdade. prol da nossa sociedade. Verdade. Você é pré-candidato a deputado, Cláudio, Sim. a deputado estadual, Uhum. e a sua candidatura depende muito do crescimento do Luiz Marinho. Então, o Luiz hoje está lá embaixo, né, mas após o dia 15, a esperança de se registrar o Lula e o crescimento, a hora que o Lula começar a fazer as campanhas, que o Luiz também cresça. O tanto de quantidade de votos que você precisa depende também do Luiz Marinho, né? A candidatura para o governo do estado de São Paulo é uma candidatura que acaba envolvendo todo mundo. Porque, assim, São Paulo é o estado mais importante politicamente da federação. O Luiz Marinho é um homem muito talentoso, já foi duas vezes prefeito de São eu que Bernardo estou do sem Campo. respeito, o ministro Luiz Marinho. É um homem muito talentoso. Ele tem desenvolvido o debate de alto nível aqui no estado de São Paulo. Eu tenho certeza que, com o passar das semanas, o Luiz Marinho deve subir nas pesquisas, deve começar a empolgar de forma mais massiva aí o povo paulista e, sem dúvida nenhuma, Luiz Marinho deve estar no segundo turno do processo eleitoral quando nós já tivermos a campanha. Lembrando que o Luiz Marinho saiu do Ministério do Trabalho em 2006, se eu não estou enganado, eu estou velho já. Saiu do Ministério do Trabalho para concorrer à Prefeitura de São Bernardo do Campo. Ele também tinha 3%. Sim, mesma circunstância. Mesma circunstância. Então Sim. ele saiu do Ministério, foi lá e, juntamente com o Lula, ganhou a eleição em São Bernardo e fez 2 excelentes mandatos com obras e coisas que diziam que ele era louco, mas que deu certo. Algumas não deu tempo de terminar porque, infelizmente, saiu esse escândalo da Dilma e não conseguiu fazer o sucessor. Mas o Luiz Marinho é um grande cara. O cara que pode ser votado aí sim pro governo. Ei, Wagner, o que o PT, o Cláudio, o que o PT tem que fazer para quebrar essa hegemonia do PSDB, que já vem há 24 anos no governo do Estado de São Paulo? Porque o Dória já está lá com todas essas denúncias. O Dória hoje é o João Dória, né? Que é o pré-candidato a governo do Estado. Está na primeira, nós já chegamos quase umas 2, 3 vezes já a assumir o comando do governo do Estado de São Paulo. Batemos aí na trave aí com a Marta Suplicy. O Mercadante também teve uma boa expressão, genuíno. Com o próprio Luiz Marinho de vice. Então, assim, nós estamos trabalhando, nós estamos insistindo, nós estamos lutando. Eu acho que aqui no estado de São Paulo você tem a maior classe trabalhadora do país. Você tem os maiores conglomerados de periferias do país. O caminho, qual que é o caminho? Eu acho que o caminho é mais ou menos aquilo que nós estamos fazendo aqui em Limeira. Uma opção preferencial pelas camadas populares, rasgar cada região da cidade, conversar, entrar na casa, bater conversa nos botecos, apresentar a perspectiva de mundo, a forma de sociedade que nós acreditamos. Eu só acredito nessa forma de fazer política, não acredito em outra. Essa política de marketing, essa política de despejar milhões de recursos em revistinhas de prestação de contas, em comprar lideranças populares, isso está esgotado. Está esgotado. Nós estamos caminhando aqui na cidade de Limeira, boa parte da população está desacreditada por conta dessa forma de fazer política. E as pessoas se impressionam. Cláudio, você é pré-candidato, está caminhando aqui no bairro, você mais 1 e 2? Falei, pois é. Porque é a forma que eu acredito em fazer política. E eu acredito que a população vai despertar para esse processo. É o Cláudio que vai lá, eu encontro ele toda hora aí. Então, na rua, conversei na rua, pô. Eu ouvi de um amigo lá no Secap, ali no centro, tava passando aí. Quem que vai lá hoje? Eu falei, o Cláudio Marques. Encontro ele toda hora aí na rua. O Cláudio eu não mandei o Cláudio tocar nisso aqui, deixa eu ganhar um processo. É ele, gente. Candidato a deputado estadual ou federal Miguel Lombardi, isso aqui para mim não vale nada. Isso aqui vai estar na sua prestação de contas de campanha. Isso aqui é uma pré-campanha, mas isso não está exposto na Constituição. E aqui não está citado que você pegou dinheiro da JBS, que você é citado na Lava Jato. Aqui não está escrito.
tinha que estar escrito aqui, ó, eu fui citado na Lava Jato, eu peguei 100 mil reais, mas foi o meu partido PR que depositou lá para mim, que eu sou obrigado a pegar pelo partido os 100 mil reais da JBS e por isso eu fui citado na Lava Jato. Então, para mim, isso aqui não vale nada. Você tem que pegar e citar ali que você foi citado na Lava Jato, assim como o PSDBista Eliseu Daniel, apesar de quando ele foi, ele não era do PSDB, mas depois o PSDB aceitou ele, e até o prezado momento, o PSDB não expulsou Eliseu Daniel, que é citado na Lava Jato. O PSD não expulsou o Quintal, que é o pilar do Mário Botion, que também é citado na Lava Jato. E o Quintal é citado assim, ó. Nossa, só isso? Né? Então o Quintal reclamou do valor que ele pegou da Odebrecht. Né? Então o Miguel é da JBS. O Quintal, o Eliseu Daniel e o Paulo Radiche é da Odebrecht. E ainda o Quintal reclamou do valor. Então, eu não vi nenhum partido se manifestando sobre tal assunto. Tá aberto aqui o programa para vocês virem debater comigo e explicar para a população de Limeira por que pegaram e por que não pegaram, se não pegaram. Mas que está gravado em depoimento do Guilherme Pamplona que você pegou o dinheiro, Quintal, e ainda chorou, que o Eliseu pegou o dinheiro e que o Radiche pegou o dinheiro. E o do Miguel está no processo da Lava Jato. Os documentos estão todos na internet, para quem quiser baixar em PDF. Está lá o nome do Miguel Lombardi, pegando 100 mil reais da JBS. Né? Ô, Cláudio, já que o Wagner está falando em corrupção... O Cláudio que faz eu pegar. Eu nem ia falar, ele tocou aqui no jornal e foi lembrar. Olha, eu vou te falar, ele tá louquinho para conhecer o homem da capa preta. Mas é certeza. Depois dessa daqui é certeza. Ele tá louquinho para conhecer. Ô, Cláudio, o que você pode me falar, já que ele falou em corrupção, sim, o porquê só... Eu não estou aqui, não sou procurador do Lula nem nada, nem da Dilma. O porquê só o PT, só o Lula foi visado pela Lava Jato? Por que você me vê, enxerga isso? Geraldo, rapidamente, nós temos prazo. A questão é o seguinte, é preciso voltar à história. O PT foi fundado em 1980. Pela primeira vez na história do Brasil, talvez lá em 1920, com similaridade, através do Partido Comunista do Brasil, foi pela primeira vez na história, em 1980, os trabalhadores tiveram a chance e a circunstância histórica de fundar um partido seu. Isso é muita coisa, Wagner, sabe? É muita coisa, porque eu tenho amigos que trabalham em algumas empresas aí, o pessoal fala, oxa, Cláudio, eu gosto muito do PT, eu me simpatizo, me identifico, poxa, mas lá o patrão persegue. Pô, se eu for do PT, vai pegar mal, não sei o quê. Aí eu falo, companheiro, se você não puder defender as suas ideias, você é um escravo. Exatamente. Você tem que, na vida, a vida é uma só. Se a gente não puder passar pela vida e fazer disso aqui uma obra de arte, a vida não faz sentido. Mas agora, por quê? Porque o PT teve a ousadia de construir um partido, de organizar homens e mulheres que sonham. O que a gente quer na vida? A gente quer poder tocar a nossa família, cuidar dos nossos filhos, construir a nossa casa, poder ter um trabalho, uma renda, uma casa. A gente não quer nada mais do que isso. Agora, é muita ousadia, a elite fala. Vocês, a ralé, os pobres, que moram no Belinho Ometo aqui, ser candidato a prefeito, ser candidato a pré-candidato a deputado estadual, se colocam no seu lugar. Isso incomoda. Você ouve isso, o pessoal fala, como assim, que ousadia é essa? E o fato mas por que só o PT é perseguido pelo judiciário? É porque esse país, desde que ele foi fundado, quem toma conta desse país são as elites. Tanto no judiciário, quanto nos meios de comunicação, quanto na administração pública. Um curto espaço de tempo, de 13 anos, nós tivemos a oportunidade de gestar essa máquina. 13 anos. E quando nós gestamos essa máquina, o que nós criamos? Luz para Todos. O Mais Médico, que atende 60 milhões de pessoas. Inclusive Limeira. Então, assim, gente, com muita tranquilidade, não tem nenhum amargor no coração nisso, não. O PT, desde sempre, é perseguido porque foi um partido criado a partir das massas populares. Isso nos orgulha muito. A história do cristianismo é assim. Eu falo com os companheiros religiosos, nós temos similaridade. Nesse momento difícil, Cláudio, mas vocês são muito corajosos, hein? Somos sim. Porque o cristianismo também foi fundado nesses termos. Na resistência,
sabe? De você segurar a batalha quando tem que segurar. Você imagina se nós recuássemos num momento como esse, com que cara, com que moral a gente ia olhar para os nossos companheiros? Então é hora de a gente fazer história. É hora de fazer história. Nós vamos registrar o Lula dia 15. Dia 15 começa o processo eleitoral e as candidaturas saem percorrer o país aí, com muito orgulho, sem R$1 no bolso, sem R$1 de investimento, mas com brilho nos olhos e fazendo o que tem que fazer. Eles queriam, o Wagner, vai ser rápido, eles gostariam de acabar, aliás, Projeto de fechar o Partido dos Trabalhadores. Isso, e também tentaram acabar com a esquerda no Brasil? Não, eles tentam desde sempre, né? O fato de um grupo de agrupamento de homens e mulheres se reunirem. O Wagner, vamos se reunir, vamos dar uma solução positiva para a questão da falta de creche, que está na capa da Gazeta. Que já vamos fazer isso? Vamos. Mas vai ter o outro lado lá que vai combater você. Então, assim, a história da esquerda mais organizada tem 200 anos. Mais ou menos em 1820, que foi construída a esquerda orgânica que nós temos hoje. Mas a história da resistência dos povos é desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Então, nós estamos fazendo aqui o que a humanidade sempre fez, que é lutar, fazer luta política, resistir e entusiasmar o mundo. Tenho muita alegria por isso, eu tenho muita satisfação por isso. Pessoal, vocês que nos acompanham pela Rádio Cidade, quem acompanha pela internet principalmente, pesquisem. Não saia votando no que a Rede Globo quer, não saia votando no que as grandes mídias querem. Não acreditem em Geraldo Alckmin. A gente do estado de São Paulo somos muito destruídos por Geraldo Alckmin. Então, vamos pesquisar, gente. Pesquise o nosso candidato a governador, Luiz Marinho. Pesquise o do MDB, o SCAF. Vocês vão conhecer quem é o SCAF. O SCAF mesmo, ele usa o Senai e o Senac, as outras coisas aí. Se ele já usa uma entidade para poder aparecer e querer ser candidato a governador, você imagina o que ele vai fazer com o estado de São Paulo. Aí tem o João Dória, que até então, quando surgiu, se parecia uma boa pessoa. Mas é um cara que se mostra ganancioso e só pensa no poder. É um cara que saiu de prefeito, que prometeu que Limeira seria Londres. Verdade. Prometeu que São Paulo seria Londres. E agora ele pega e larga, porque ele viu que não é isso, que ele não ia conseguir. Ele larga para querer ser governador, para um projeto de poder que o PSDB está criando para tentar retomar o cargo principal, que é do Planalto. Então, diga não à máfia MDB e PSDB. Isso foi começado em 2016, juntamente com os Estados Unidos, porque o Brasil começou a crescer e hoje era para a gente estar brigando pelo primeiro mundo se eles não tivessem feito o que fez com a Dilma. Sim. Porque a parceria Rússia, Índia, China, África do Sul e Brasil incomodou os caras e os caras começaram a bater no PT e na Dilma. Então pesquisem antes de tomar a decisão para voto. Não saia votando em quem a mídia quer. Não seja um boneco da mídia. É isso que eu queria falar hoje. Vou deixar o Geraldo despedir, depois o Cláudio Marques encerra, deixando o seu... Wagner, eu quero só deixar aqui um grande abraço aos nossos ouvintes, tanto do Face quanto da Rádio Cidade. E também não vamos deixar o Cláudio encerrar o programa, pode ser, Cláudio? Pode ser, eu quero agradecer profundamente o Wagner. Você tem aí mais de 1 minuto, 2 minutos. Eu quero agradecer profundamente o Wagner e o Geraldo por essa oportunidade, porque nós estamos em pré-campanha. A convenção do Partido dos Trabalhadores será agora, dia 28, sábado agora, vai ser lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Nesse sábado nós vamos bater o martelo e lançar as nossas candidaturas para deputado estadual e federal. E eu estou fazendo desse processo de pré-campanha um processo de resistência, um processo de construção de pontes, um processo de apresentação de mensagem, porque um grande desafio que as candidaturas pequenas têm é serem conhecidas. Porque a pessoa pode te rejeitar e falar, eu não gosto do Wagner, mas a pessoa tem que conhecer o Wagner, tem que conhecer. A campanha eleitoral de 2016 dava desespero, eu não tinha condições de colocar uma placa para a pessoa anunciar o meu nome. Para a pessoa saber que eu era candidato, a pessoa tinha que estudar, o processo eleitoral, tinha que ser um cientista. Então é muito difícil, o processo eleitoral ele pode ser bastante injusto
quando a distribuição das entrevistas, do financiamento, se apresentam absolutamente desiguais. Então, o desafio para as pequenas candidaturas é se tornar conhecido, para que a população, no momento adequado, faça o seu juízo, sua escolha entre o sim e o não, entre aquele ou este. Mas as pessoas têm que conhecer todos os candidatos. Vocês estão de parabéns aqui pelo convite, porque nós estamos agora construindo essa estrada e temos certeza que nós vamos olhar para trás e sentir muito orgulho daquilo que nós estamos fazendo hoje. Viva Lula! E o Orlando Omiciano está mandando um abraço, elogiando o programa, dizendo que ele não é PT e parabéns pelo programa. Eu também não sou PT. Eu não sou PT. Eu sou um estudioso político que apenas defende o golpe que foi criado contra os pobres. Não defende, você é contra. Eu sou contra o golpe político que foi criado contra os pobres, porque eu sou um cara que nunca tive nada na vida e comecei a ter e isso foi me podado. Boa. Né? Eu ainda não terminei minha faculdade, foi me podado isso daí, mas eu espero que vocês tenham gostado do programa. Está aqui o pré-candidato a deputado Cláudio Marques, pelo PT. Vai ter, a hora que for, depois do dia 15 de agosto, quero que você volte com as propostas, obrigado. Quero que você apresente para a população de Limeira, porque eu tenho certeza que se não for dessa vez Cláudio Marques, em 2020 ele está aí de volta e vamos esperar que Limeira volte ao caminho certo. Até mais, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, uma boa tarde a todos. Você ouviu aqui na Rádio Cidade FM o programa Visão Popular. Eu queria... Isso é mais petista do que o presidente. Não, eu não sou petista, eu sou... Estou tentando desligar.